Pipoca! Pipoca? E agora? O que precisamos para comer com segurança? Bloqueio de partículas, fixação, conforto. Todas as anteriores. Boa noite a todos os irmãos. Sintam-se bem no nosso ambiente aqui de meditação, de recebimento de energias positivas, revigorantes. Também aqueles que nos assistem pelo Facebook, que também os seus lares sejam plenamente iluminados, abençoados, que todos recebam todas as energias que os espíritos superiores derramam sobre todos nós. Então, primeiramente, os nossos lembretes. A gente, na terça-feira, tem a partir das 19 horas o atendimento fraterno, e às 20 horas, então, nós temos a exposição doutrinária, com passes e fluidificação das águas. E no domingo, a partir das 16h30, nós temos também o atendimento fraterno, depois a exposição doutrinária, passes e água fluidificada. No domingo também, às 20 horas, nós temos o Evangelho online. Aqueles que desejarem fazer o Evangelho online conosco, podem deixar o número do telefone no posto livro, que a gente anexa ao grupo, e às 20 horas do domingo, a gente faz o Evangelho online, com todos os participantes. Então, todos sintam-se convidados. E também, a partir de março deste ano, nós teremos uma nova turma de estudos, uma turma iniciante de estudos. Nós temos várias turmas em andamento, mas todo ano a gente abre uma turma nova para aqueles que desejam conhecer o Espiritismo e depois, provavelmente, abraçar essa religião. Então, é só se inscrever no posto do livro, deixar o nome e o número do telefone, que depois a gente entra em contato. Tá? E agora, então, para que nós possamos já ir nos ligando com a espiritualidade superior desta casa, através do nosso benfeitor, Urubatã de Melo, também o Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste constantemente com a sua equipe, e o nosso Mestre Jesus, nós vamos fazer uma leitura, uma pequena leitura deste livro Caminho, Verdade e Vida, que é do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Cuidado de si. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo 1 Timóteo. Em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes, e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las,
bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Bem, então, desta forma, convidamos novamente os irmãos para que elevem os seus pensamentos em conexão com o nosso Criador, Deus, com o nosso modelo e guia, que é Jesus, e toda a equipe espiritual da nossa casa. Agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui, pela proteção física e espiritual que é derramada sobre todos nós, sobre os nossos familiares, os nossos lares, todos os nossos entes queridos. Pedimos a proteção aos trabalhos, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando as nossas angústias e as nossas ansiedades. Nos fortalecendo no seu amor, para que nós possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada terrestre e a nossa evolução como espírito imortal que somos. Então, desta forma, agradecidos por cada momento, por esse momento também, gostaria ainda de agradecer aos irmãos que estão aqui e a todos aqueles que nos auxiliaram durante todo o ano passado em todas as nossas promoções. Então, estamos com o ar instalado na nossa casa, hoje já bem agradável, até acho que de repente está um pouco frio demais. Se vocês acham que a gente deve melhorar um pouquinho, que está muito frio, a gente ergue um pouquinho. Agradecer a todos os que colaboraram conosco para que nós pudéssemos, então, trazer esse conforto, que eu acho que no inverno ainda vai ser muito melhor, porque a nossa casa é muito gelada. Hoje, então, nós temos o Pinga-Fogo, que são duas questões que estavam na caixinha de perguntas já em dezembro, mas daí em janeiro, ainda em dezembro, mas no Pinga-Fogo de dezembro a gente respondeu duas, e agora nós vamos responder na noite de hoje as outras duas questões que foram deixadas para nós. Então, nós começamos com o nosso amigo Miro, e ele vai falar sobre o aborto espontâneo. Qual a razão? Essa foi a pergunta que foi deixada na caixinha, depois o nosso irmão Gilmar vai responder a outra pergunta. Então, Miro, sinta-se à vontade. Boa noite a todos os nossos irmãos que encontram-se em nossa casa, os que nos assistem também através da internet. Esse é um assunto bem delicado de se falar, de se abordar, na questão do aborto. E já deixar bem claro que a nossa intenção não é censurar, não é julgar de forma alguma ninguém, mas até porque a pergunta
da irmã ou do irmão que deixou ali, a gente não sabe quem foi, a intenção era saber sobre o aborto espontâneo, ou seja, o aborto natural, não aquele provocado, não aquele que existe sempre a ação de alguém provocando o aborto, mas sim a questão do aborto natural, na visão espírita, não é visão nossa, né? Porque nós temos que falar aqui aquilo que a doutrina nos ensina, aquilo que a doutrina nos traz. Então, primeiro, nós queremos passar aos irmãos um pouquinho sobre o que diz a lei brasileira, a legislação em torno do aborto, né? Que no Brasil, a lei atual, ela criminaliza o aborto, mas permite a interrupção em 3 casos, apenas 3 casos, que seria risco à vida da gestante, quando a vida da gestante está em risco, gravidez por estupro e feto anencéfalo, sem limite de semanas nesses casos. Então, em qualquer estágio da gestação, pode-se interromper nesses 3 casos, diz a lei, embora decisões judiciais, diz, tendam a limitar após a 22ª semana. E projetos de lei que tentam avançar no Congresso Nacional, justamente proibindo o aborto mesmo após 22 semanas, né? E nesses cenários, equiparando o aborto a homicídio, crime mesmo, após esse período. Mas tem muitos debates juridicamente sobre isso. E projetos que tramitam, tem um no Senado e um na Câmara e uma outra resolução. No Senado diz que restringe o aborto após a 22ª semana, mesmo em caso de estupro de anencefalia, e permitindo apenas a antecipação do parto, mas não a interrupção da gravidez, não o aborto. O projeto da Câmara aprovou-se a urgência para discutir a equiparação do aborto após 22 semanas ao homicídio, aí com penas mais severas. E uma sustação de resolução, onde a Câmara aprovou um projeto de lei para sustar resolução que facilitava o aborto em meninas menores de 14 anos de idade, dificultando o acesso a esse direito. Então, isso é mais ou menos o que... Mas tem muitas discussões jurídicas em torno do assunto ainda no país. Mas, a princípio, a lei diz que é crime o aborto, exceto os 3 casos que eu citei. Mas o que nós queremos falar é justamente em relação ao aborto na visão espírita. A interrupção da vida por conta da ação do próprio homem, então, é condenada de forma veemente pela doutrina espírita. Deus, na sua infinita bondade, nos concede a vida para que possamos aprender a evoluir. É para isso que Deus nos concede cada existência, para que possamos aprender, evoluir, progredir moralmente, né? E o dia que nós somos embora do plano terreno, mas é um chamado do Pai, a volta para casa de forma natural. O aborto, então, como é considerado um crime, não é diferente. Ninguém pode interromper a vida de um ser que vem para que nós o ajudemos a evoluir, e ele vem também para nos ajudar, para ser uma prova, muitas vezes, aos seus pais, para que todos juntos possam progredir moralmente. E a pergunta fala sobre as razões do aborto espontâneo ou natural, ou seja, aquele que não teve a ação de nenhum agente. Ou seja, a mãe estava grávida e ela, como se diz popularmente, perdeu o bebê, perdeu a criança. Esse é chamado de aborto natural ou espontâneo. Enquanto que o aborto provocado, como eu falei, tem sim a ação a vontade de alguém, seja do pai, da mãe, seja num comum acordo de ambas as partes de interromper aquela vida. E o aborto espontâneo, nos diz a doutrina espírita, pode ocorrer de diversas razões. Que, na verdade, nós, como encarnados, quando isso acontece, é de difícil entendimento. A gente nem mesmo, muitas vezes, nem a medicina consegue explicar o porquê houve. A gestação estava indo bem, a mãe estava se cuidando, e de uma hora para outra ela acaba tendo esse aborto natural. Então, são complicações orgânicas, na maioria das vezes, na mãe,
questões emocionais que acabam causando esse aborto, seja por um conflito familiar, seja por um acidente, enfim, e outras questões psicológicas, emocionais que podem levar, então, a interrupção da gravidez de forma natural. E quando isso acontece, que ninguém tem intervenção sobre o fato, as razões são ainda desconhecidas do homem, como eu falei. Deus sabe, só Deus sabe o porquê que isso acabou acontecendo, né? Por que os pais tiveram que passar por esta prova de não ter aquele filho, de não ter aquele ser junto a si naquele momento? Só que também há a possibilidade do espírito desistir da prova. Porque nós viemos aqui se passar por provas nessa existência para que possamos evoluir, aprender. E ele não quer reencarnar, desiste da reencarnação. A má formação do bebê é outro aspecto que o espírito, vendo que aquela formação não está andando de forma correta, ele também pede para não reencarnar e não completa, portanto, a gestação. Muitas vezes o aborto espontâneo acontece devido à lei de causa e efeito, ou seja, o mau uso da maternidade em vidas anteriores, acarretando um comprometimento dessa mãe. De repente, a mãe lá em vidas anteriores, ela também provocou o aborto, né? Teve outras situações conflitantes com o seu filho e tem um comprometimento também dessa mãe. E agora ela quer sim ter um filho, ela quer engravidar, não consegue. Várias vezes acaba não conseguindo completar a gestação. Ela encontra dificuldades, mesmo médicos fazendo exames, examinam daqui e dali, não encontram uma razão, não encontram um problema orgânico, genético que possa explicar, então, esta interrupção da gravidez, quando muitas vezes tudo está indo normal, como eu falei antes. Então, diante disso, é preciso que, e eu já ouvi muitas mães dizerem, é preciso ter paciência, esquecer. Dali a pouco ela consegue engravidar e ter a sua gestação até o final. Então, no momento em que ela tiver esta serenidade, né, tiver paciência, e ela está sendo assistida também por Deus nosso Pai, que entende muitas razões de nossas vidas passadas, de nossas imperfeições, e que são causas, muitas vezes, desses fatos acontecerem, nos entende, nos assiste e pede apenas que nós tenhamos confiança, que tenhamos paciência para as coisas acontecerem de forma natural. A mulher deve ter tranquilidade, serenidade, e o que é um karma, muitas vezes, vai se modificar com a sua paciência, com as suas preces, com a crença firme em Deus de que Ele não a está castigando. Mas ela precisa passar por isso para aprender. Espíritos que cometeram suicídio, por exemplo, que vêm para cumprir a etapa que lhe faltou em existência anterior, e muitas vezes só faltava um pequeno tempo de vida, porque na barriga da mãe já tem vida, né? Então, naquele pequeno tempo, ele acaba não nascendo. Há situações que a doutrina nos fala que também é possível. O que para os pais aí é um sofrimento enorme, se preparam toda a família para a chegada daquele ser que acaba não acontecendo. Há caso de arrependimento do espírito em investir nesta reencarnação e recebe permissão para libertar-se e não nascer. Ele não se sente preparado e recua dessa decisão. Então vejam que o aborto natural tem diversas razões. Podem ser, sim, questões orgânicas, mas existe uma razão para isso, e questões também muito ligadas a vidas anteriores, a situações do próprio espírito que está por reencarnar, ou daquela mãe que vai receber aquele ser. Então, só a providência divina para explicar essas situações. E mesmo os pais estando aguardando com todo amor, eles não sabem o que tiveram com esse espírito na realidade. Nós não sabemos o que nós tivemos uns com os outros. E também
os pais não sabem o porquê aquele filho está vindo para o seu lar. Nós aprendemos no Espiritismo que nós nos reunimos para aprendermos em conjunto, uns ajudando os outros, passando por provações, mas aprendendo. Às vezes, desavenças, dificuldades entre esses pais e o futuro filho em outras vidas fazem com que ele desista também de vir nessa família. Então, são inúmeras razões que impedem a reencarnação desse ser e acaba acontecendo o aborto natural, mas que devem ser bem compreendidos por pais, pelos pais em especial. Então, por isso que seja um consolo a, quem sabe, essa mãe ou o pai que perguntou, que seja um consolo para que não desistam, para que continuem acreditando no poder do Pai, no amor do Pai por todos nós. Repito, a nossa intenção, e tenho certeza que é dessa pessoa que perguntou, não é de julgar, não é de censurar ninguém, mas de ajudar a entender um pouquinho por que essas situações acontecem, não é? Joana de Ângeles, só para finalizar, disse: o egoísmo humano, condescendendo com os preconceitos infelizes, sempre que em desagrado, ergue a clava maldita e arroga-se o direito de destruir a vida. Por mais se busquem argumentos em vãs tentativas para justificar o aborto, todos eles não escondem o estado mórbido da personalidade humana, a revolta, a vingança, o campo aberto para licenças morais, sem qualquer compromisso ou responsabilidade. Aqui ela fala no caso do aborto provocado. Espero ter conseguido levar um entendimento aos nossos irmãos em torno, principalmente da questão da interrupção de forma natural de uma gestação. Obrigado a todos, que assim seja. Obrigada, Miro, pela explicação. E a gente deixa em aberto para que, quando vocês tenham dúvidas sobre algum assunto, coloquem lá na caixinha, lá atrás, a pergunta, que uma vez ao mês a gente faz essa atividade. Tá? E agora nosso irmão Gilmar, que vai responder a pergunta: inteligência artificial e o homem moderno, como é visto na visão espírita? A inteligência artificial e o homem moderno. Fique à vontade, Gilmar. Uma boa noite a todos os irmãos e as irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela página, no Facebook, no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa pergunta que nosso irmão quer saber, a visão espírita sobre a inteligência artificial e o homem moderno de hoje. Então, buscando responder essa pergunta, a gente vai responder de forma genérica todo o desenvolvimento da ciência material. Para isso, nós vamos colocar um pouquinho inicial o conceito só da inteligência artificial, de forma bem simples, não vamos entrar em parte técnica, porque não é a nossa especialização. A gente vai dar apenas o conceito e trabalhar o conceito na visão espírita sobre o avanço da ciência. Pode passar? Então, nós podemos ver que a inteligência artificial, na verdade, ele é um sistema capaz de reproduzir competências semelhantes às humanas, com simulação de raciocínio, aprendizagem e planejamento. Hoje, ela é utilizada em todas as áreas do conhecimento, né? Até mesmo dentro da religião. E pode passar o próximo. E o próximo também. Nesse terceiro, a gente faz uma observação. A gente tem observado nas comunicações de que há uma certa confusão com a inteligência artificial. Muita gente achando que ela substitui o diálogo da família, e muitos até achando que substitui até o aspecto da espiritualidade. E, na verdade, então, nesse último texto que a gente colocou, a inteligência ela é um processo de linguagem, né, de informações,
com base de dados, um banco de dados, né, com tecnologia, criado pelo ser humano para ajudar nas atividades do dia a dia do ser humano. Tá? Então, só trazendo esse conceito. E para que a gente possa compreender agora a visão do Espiritismo sobre esse avanço da ciência, da tecnologia, nós vamos entrar no conceito do Espiritismo, para que a gente possa compreender melhor. Então, o Espiritismo ele é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos que somos nós, né? Bem como as relações que aqueles que estão no mundo espiritual têm com nós no mundo físico. Então, é essa ciência, né? E a missão do Espiritismo, ela vem de Jesus. Nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 26, nós vamos encontrar lá, então, aquilo que Jesus prometeu, que ia enviar um outro Consolador, que traria todo o conhecimento de todas as coisas, recordando o que ele ensinou. Os fundamentos também do Espiritismo, é muito importante a gente relembrar eles, né? O Espiritismo, então, tem esse fundamento que Deus é a inteligência suprema, o criador de tudo que existe no universo, não só dentro do nosso planeta, tá? E que Jesus é o enviado dele como modelo e guia para governar o nosso planeta. E a doutrina espírita se apresenta, então, com esse tríplice aspecto: ciência, que traz o conhecimento do mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com o mundo físico; filosofia, que vai explicar os fundamentos dessa ciência; e religião, dentro daquele princípio de que a religião existe para tornar o homem melhor moralmente, aproximando ele do Criador. Então, com esses fundamentos, nós começamos, então, a esse entendimento de que o Espiritismo pensa da ciência. Vejamos no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec e os Espíritos Superiores vão falar: a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis materiais e a outra as leis morais, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, o Criador, né? A ciência da matéria, da química, da biologia, da física, elas trabalham aquilo que foi criado por Deus também. Os cientistas também, eles revelam, quando eles descobrem algo dentro dessa criação de Deus na matéria, né? E a ciência espírita traz o conhecimento revelado pelos espíritos superiores sobre as leis no mundo espiritual, na outra visão. Também, no segundo ponto, nós observamos, se uma fosse negação da outra, a ciência física da religião, uma necessariamente estaria em erro, e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender destruir a sua própria obra, porque tudo que existe de físico no mundo, no planeta, no universo, tudo é criação de um ser que nós cristãos chamamos de Deus, porque nenhum homem, nenhuma mulher, por mais inteligente que seja, não criou aquilo que a gente olha e vê que não foi o homem que criou. Então, dentro desse princípio, nós avançamos ainda mais um pouco dentro dessa ideia. A aliança da ciência com a religião. Quando passou ali, a incompatibilidade que se julgou existir entre as duas ordens das ideias, entre a ciência e a religião, isso é milenar, né? E aos poucos isso vai diminuindo, porque como nós vamos desenvolvendo a inteligência, nós vamos compreendendo melhor, né, a questão das duas criações, a criação do espiritual e do físico, pelo mesmo Criador que é Deus. E nós também podemos colocar que a ciência, deixando de ser exclusivista na questão materialista, principalmente os operadores da área da ciência da matéria, quando começarem a se darem conta, estudarem com mais profundidade as questões espirituais, né, deixando de ignorar uma e a outra religião
né, e a ciência se ignorarem, né, e se unirem, né, para compreender essa natureza de Deus, espiritual e física, nós vamos ter avanços muito grandes. Né? Então, esse é o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Dentro do livro dos Espíritos, vamos buscar que nós somos regidos por leis, né? E uma das leis importantes que diz respeito a essa pergunta é a lei do progresso. Tudo progride que existe no universo, tudo progride. E dentro da ciência humana há essa progressão. A inteligência artificial, ela foi desenvolvida porque o homem desenvolveu a sua inteligência através das várias existências, né? A gente vai evoluindo um pouco mais. Mas tem outra asa que faz com que seja importante esse equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual, o conhecimento da tecnologia e também como usar essa tecnologia, que é a questão moral, né? O bom uso desse conhecimento. Na questão 780, o progresso moral segue sempre o progresso espiritual, intelectual, a pergunta de Kardec, e os espíritos vão responder a sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. Significa que, primeiro, nós desenvolvemos a inteligência. Se voltarmos aos primórdios da civilização, nós vamos ver que, primeiro, nós desenvolvemos a inteligência, para depois, a primeira organização, que foi a família, demorou milhares de anos para que o homem se unisse em família, né? Então, com o desenvolvimento da inteligência, logo em seguida vem o desenvolvimento e a necessidade da gente melhorar as nossas relações. E aí entra o processo moral, né? E entra as leis de Deus, a lei de amor, de paciência, de tolerância, que estão ligadas a essa grande lei do progresso. A questão seguinte, 780A, como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Dando compreensão no bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e o aumento da responsabilidade do homem pelos seus atos. Isso que os espíritos querem dizer. Quando nós desenvolvemos o intelectual, desenvolvemos também a parte moral, essa parte moral vai nos ajudar a fazer boas escolhas. Por exemplo, da inteligência artificial. Qual é as grandes discussões que nós temos hoje no mundo atual? É o bom uso ou o mau uso, né? Nós estamos vendo, assim, uma tecnologia que pode nos trazer benefícios muito importantes, mas que está sendo mal utilizada. Utilizada, muitas vezes, para destruir, né? Para dividir, para fortalecer o ódio, o rancor. Então, está desviada da lei do amor, né? Porque a humanidade ainda precisa avançar nesse aspecto. E com isso, quando nós não utilizamos corretamente a lei, o conhecimento, nós nos comprometemos, né, perante a lei de Deus. Avançando um pouco mais, nós vamos passar então agora a falar diretamente, então, das observações que o Espiritismo faz sobre a inteligência artificial. Ela é uma ferramenta, ela não é um espírito. Ela funciona através de dados ou algoritmos programados por seres humanos. É o homem que programa isso. E o homem, na visão espírita, ele é o princípio inteligente. Então, ela não possui, a inteligência artificial, ela é um instrumento. Muitas vezes a gente vê nas comunicações, né, as pessoas colocando como se essa inteligência, essa tecnologia fosse substituir totalmente o ser humano, mas essa tecnologia não tem sentimentos, né? O Criador é que tem o sentimento, que é o homem. As limitações do uso da inteligência artificial: falta capacidade de amar, ter fé ou moral, atributo exclusivo dos seres humanos. Como ela é um instrumento, ela não tem isso. Uso fraterno: a inteligência pode ser utilizada como instrumento de apoio, de auxílio mútuo, educação, disseminação do conhecimento, desde que orientada pelo bem comum e a ética cristã.
Complemento é uma tecnologia que deve servir como complemento e não substituto da inteligência humana nas relações interpessoais. E o Espiritismo vê ainda, finalizando, a inteligência artificial como uma criação que exige uso ético, crítico, sem divinizá-la, mantendo o foco na evolução do espírito, como em todas as atividades. É o uso da lei natural, né? Que é aquela lei apresentada no Livro dos Espíritos, né? Na questão 614. A lei natural é aquela que mostra o que devemos fazer ou não fazer. E só teremos dificuldades, né? Teremos infelicidade quando nós nos afastamos dessa lei. Então, no uso de tudo, seja dos instrumentos que a ciência nos apresenta, seja na questão espiritual, nas nossas relações, quando nós seguimos o caminho da lei maior que o Cristo nos ofereceu, a lei de justiça, de amor e de caridade, nós estamos no caminho certo. Agora, quando nós nos desviamos, nós temos outra lei que nos puxa e nos faz com que a gente seja responsabilizado. A lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu semeio, eu terei que colher. Né? Pelos meus pensamentos, pelas minhas falas e pelos meus atos. Né? Então, pensando assim, a tecnologia, a inteligência artificial, ou seja, qualquer outro desenvolvimento da ciência, ele deve vir em benefício da humanidade. Tá? E não em benefício de poucos para dividir, para poder, para criar divisões, guerras. Não. Aquele que tem o conhecimento tem o dever perante Deus de dividir isso com os demais. Então, deixamos essas reflexões e, com certeza, em uma exposição doutrinária, que virá aí pelos próprios expositores, vai aprofundar melhor esse tema. Agradeço a atenção e que assim seja. Obrigado, Gilmar. Nós temos o nosso livre-arbítrio justamente para poder nos colocar em prática fazendo as boas escolhas, né? Mau uso vai gerar consequências no nosso comprometimento. Quanta coisa boa que o homem consegue colocar em prática, mas que bom que fosse mais para o lado do bem do que para o lado do mal. Mas estamos a caminho, estamos aprendendo. Agradecemos a todos que estão conosco e aos irmãos de casa também. E passamos agora, seguindo adiante, com as preces, irradiações, purificação das águas, o passe também na sequência das nossas atividades desta terça-feira. Agradecidos ao Pai mais uma vez, a Jesus, por todo o amparo, o auxílio que nos trouxeram nesta noite aqui com a exposição desses temas importantes para todos nós. E queremos pedir ao Pai e a Jesus a proteção divina aos nossos lares, a todas as criaturas da terra, a todos os seres criados por Deus na natureza e que estão no nosso universo. Proteção aos nossos lares, familiares, aos que estão doentes também, aos idosos, pelas nossas crianças, por aqueles que ainda estão nos diversos vícios das drogas lícitas e ilícitas, aos irmãos das casas prisionais, pedir também ainda por aqueles que vivem de forma revoltada, que não compreendem as leis de amor, tanto aqui neste mundo quanto no mundo espiritual, que encontrem a paz e o entendimento conforme as leis divinas e vão superando desta forma as dificuldades, barreiras que ainda colocam diante de si. Por todos os que se colocam como nossos inimigos desta existência ou de vidas passadas, trabalhemos pela reconstrução do amor, do perdão, a construção do perdão orientados pelo nosso Mestre Jesus. Queremos rogar ao Pai e a Jesus o atendimento aos nossos irmãos que cometeram suicídio também. Vamos cada vez mais fazer preces para que os irmãos se pacifiquem, para que cada vez mais diminuam os conflitos internos que provocam muitas vezes este ato. Mas que Deus Jesus possa entender e receber esses irmãos, socorrendo-os no mundo espiritual.
por todos os moradores de rua também, os pedidos de amparo, de assistência, a todos eles. Amparemos também os nossos animais, aqueles que nós temos em casa, animais de estimação, os animaizinhos de rua, que os espíritos protetores atendam esses nossos irmãos. Rogamos pela paz no planeta, no universo todo, no nosso planeta em especial, porque essa paz irá reinar um dia que nós entendemos o que é o amor. Então a paz parte de dentro de cada um de nós. E assim rogando para que a humanidade seja mais fraterna, mais solidária, sempre desperte para os bons sentimentos, sentimentos de amor, de luz, e que um dia cheguemos até o Pai agradecidos por tudo que Ele nos oferece nesta existência. Vamos cada vez mais buscar conhecer o Evangelho, né? E assim nos melhorando, traçando o nosso caminho melhor. Eu convido agora os nossos irmãos, trabalhadores da casa, os médiuns, para a fluidificação das águas que aqui foram trazidas, aos que em casa também prepararam um copo, uma jarra, enfim, com a água para que ela seja fluidificada pelos espíritos amigos, espíritos de luz, transforme essas águas em medicamentos, e que depois, ao fazermos consumo delas, recebamos energias de cura mesmo, de dores físicas que estejamos sentindo, que essas águas também nos ajudem a nos harmonizarmos, harmonizar os nossos lares, com a presença do nosso Mestre Jesus, de todos os benfeitores de luz ao nosso lado. E agora vamos nos preparando então para o passe, irmãos. Preparem suas preces, as suas orações, os condicionando adequadamente para que assim haja essa conexão com o mundo espiritual, com Jesus, que é nosso mestre, que é nosso guia, iluminando os nossos pensamentos, pedindo que o nosso mestre Jesus e o Deus nosso Pai tenha misericórdia ainda para com as nossas faltas, as nossas imperfeições, mas que nós estamos aqui buscando a cada dia nos encontrarmos e podermos desta forma desfrutar do que o Pai nos reserva. Entendamos o seu amor, a sua proteção, a sua bênção. Que ele possa entrar no coração de cada um dos irmãos. E vamos lembrando também aqueles que estão em casa, de amigos, pessoas que estão doentes. Vamos pedir por eles. Que os irmãos façam agora os seus pedidos, as suas irradiações, a quem quer que seja. Que você lembre nesse momento que está precisando dos seus pensamentos positivos, alguém que está doente, alguém que precisa de um consolo, de um amparo lá na família, por alguém que está desorientado, para que busque em Deus e em Jesus todo o amparo e auxílio nesse momento. Que Jesus seja a nossa luz permanente, a nossa luz que nos tira da escuridão, das trevas que nós vivemos aqui neste mundo. Procuremos encontrar cada vez mais a paz dentro do coração. Lá no nosso íntimo, digamos: Jesus, eu preciso de vosso auxílio, de sua força, de seu amparo. Senhor, agradecemos os professores de bondade, paciência, compreensão e tolerância que nos concedes, através de todos aqueles que nos transmitem os ensinamentos que nos legaste. Manifestamos ao teu amparo a nossa gratidão pelos examinadores que nos envias,
na pessoa de nossos familiares e companheiros, adversários e observadores, para que se nos verifique o grau de aproveitamento das tuas mensagens de paz e amor. Entretanto, Jesus, entre aqueles que nos induzem a procurar as virtudes que ainda não possuímos e aqueles outros que nos destacam os defeitos e as deficiências que ainda carregamos, nós te pedimos força e coragem para sermos simples e humildes, a fim de praticarmos as tuas lições. Que assim seja. Mais uma vez agradecidos ao nosso Pai maior, a Jesus, a todos os benfeitores de luz, aos nossos mentores espirituais, pela oportunidade de nos conectarmos com o mundo espiritual, sabendo que nós estamos aqui nessa caminhada, mas não estamos sós. Cada vez mais coloquemos o nosso pensamento, a nossa fé em Deus, pedindo todo o auxílio a nós, aos familiares, a toda a humanidade. Obrigado a todos que vieram, aos que nos acompanharam em casa, uma semana abençoada a todos. Que assim seja.